Pronto. No momento que você aceita Jesus Cristo como Salvador, você já está posicionado, já tem santidade posicional. Quando você atenta para a palavra de Deus em 1 Coríntios 6:11, a Bíblia diz: e que havendo alguns de vós que fostes, ele está falando do passado, então ele diz: mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados pelo Espírito de nosso Deus. 1 Coríntios 6:11. Essa expressão, usando justificado, santificado, lavado, é mostrando que a partir do momento que você aceita a Cristo Jesus, você já está em um estado de santidade. Essa santidade é chamada como? Posicional. Vamos lá. É a santidade o quê? Posicional. Essa santidade posicional, ela não te dá a característica de um santo perfeito. Um exemplo bem clássico disso está na igreja de Corinto, que quando o apóstolo São Paulo começa a sua carta, no capítulo 1, ele começa dizendo aos santos que estão em Corinto. E veja que os crentes de Corinto eram bagunceiros, desordeiros. Se você pegar o capítulo 1, Paulo vai dizer: eu fui informado pela família de Cloé que vocês são desobedientes. E ele ainda diz assim: eu dou graças a Deus que não batizei vocês. Veja que ele está começando mostrando que uma igreja tinha posição de santidade, mas ainda não era perfeita. E isso você vê no capítulo 5, no capítulo 6, no capítulo 11, a igreja com os seus problemas grandiosos, ok? Mas a santidade posicional, no momento em que eu aceito a Jesus, 2 Coríntios 5:17, se alguém está em Cristo. Vamos lá, se alguém está em Cristo. Essa preposição em é dentro de Cristo. Então, quando você aceita, você já está posicionado. Diga comigo, já estou posicionado. Então, pronto. Quando você aceita Cristo, já está está dentro. Também chamado de locativo, você está dentro. A segunda que nós podemos observar na própria contextura bíblica é a santidade progressiva. Diga comigo, santidade progressiva. Ou seja, o crente, quando aceita a Jesus, mesmo ele estando posicionado, não quer dizer que ele já seja santo por completo. E não existe, igreja, não existe um homem na terra, por mais que ele ore, por mais que ele jejue, por mais que ele se santifique, ele tem santidade absoluta. Ninguém na terra tem santidade absoluta. Nós temos santidade, qual é a primeira? Vamos lá, pregue comigo, qual é a primeira? Posicional. Diga, eu já estou posicionado em Cristo. Então pronto, quando você está posicionado em Cristo, nada de batalha espiritual, guerra espiritual, demônio lá atrás, maldição hereditária, acabou, você está nele. E quando você está nele, Colossenses 3, a Bíblia diz: a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Ora, se a Bíblia diz que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus, então pronto. A importância é eu saber que eu tenho santidade. Qual é a primeira? Posicional. E a segunda? Progressiva. Essa progressiva, ela é em andamento. 1 Tessalonicenses 4:3. E esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vocês fujam da prostituição. Então veja que ela é progressiva. A cada dia alguma coisa vai morrendo na minha vida. Mas aí nós temos a santidade escatológica, também chamada de santidade final. Digam comigo, santidade final. Aí quando você vai para 1 João 3:2, a Bíblia diz: amados, ainda não somos o que haveremos de ser, mas quando ele vier, nós o veremos e seremos semelhante a ele. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: a santidade do homem em relação a Deus, ela não vai ser absoluta. Nós vamos ter uma santidade de perfeição, jamais teremos a santidade de Deus, porque se nós tivermos a santidade de Deus, seremos igual a Deus. Então nós não teremos a santidade absoluta de Deus. Quem entendeu, diga amém. Agora deixa, só para situar vocês, vamos voltar um pouquinho na história, só para vocês entenderem uma coisa. Quando você lê a palavra de Deus, estamos falando sobre a santidade como algo que nos conduz. Santidade que nos conduz. Diga isso comigo, santidade que nos conduz. Nós temos que analisar
cinco aspectos sobre a santidade. Primeiro, a santidade no judaísmo. Como era a santidade no judaísmo? Pelo contexto bíblico. Basta você ler o capítulo 19 de Levítico, e aí a Bíblia diz: santos sereis, porque eu, Senhor vosso Deus, eu sou. Qual era a fonte de santidade de um judeu? Vamos lá, qual era a fonte de santidade de um judeu? Deus. Aí quando você lê o capítulo 6, verso 3 do profeta Isaías, aí a Bíblia diz: e os serafins cantavam e diziam como? Santo, santo, santo é o Senhor, Kadosh, Kadosh, Tsavaot. Santo, santo, santo. Você tem essa expressão que é o Kadosh, Kadesh, que na verdade nada mais é do que duas coisas. Essa expressão Kadosh, Kadesh, ela fala de se separar do pecado para algo sagrado. Não quer dizer apenas sair do pecado, mas se consagrar para algo que é sagrado. Ou seja, nós temos um estado, eu estou em um estado de santidade, mas eu me consagro para Deus. Essa é a ideia de santidade. Hagiamos é a palavra grega que corresponde à mesma coisa. Mas quando você olha para o judeu, como era a santidade que Deus deu para um judeu? Primeiro, a fonte é Deus. Levítico 19, 2. Sede santos, porque eu, Senhor vosso Deus, sou. Mas se vocês analisarem na Bíblia, a santidade do judeu era no